Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Contra Controle. Eu sou Josiane Rocha, sou estudante de psicologia, estou ali na reta final da graduação, sou mãe atípica e sou anfitriã. O tema do episódio de hoje se chama Aba no Autismo, Caminhos e Possibilidades. Esse é um tema que eu já pensei, já planejei em trazer outras vezes, mas surgiu essa oportunidade agora e eu abracei, porque eu acho que é um tema muito legal de ser falado, porque a gente ouve tanto falar de aba. Ouve falar de aba em revistas, em palestras, em rádios, em podcasts, mas afinal de contas, o que é a aba? Como é que funciona? No episódio de hoje eu conto com a participação especial de Manuela Canuto. A Manuela é psicóloga infantil, aplicadora ABA, mestranda em psicologia e pós-graduanda em ABA. Então, assim, é a pessoa para falar sobre o tema. Então, pegue seus fones de ouvido, prepare sua xícara de café e vem comigo descobrir o que, afinal de contas, é ABA. Esse é o Contra Controle. ABA, ou Análise do Comportamento Aplicada, é a ciência que busca entender o comportamento humano, identificar padrões e promover mudanças positivas. É usada especialmente no contexto do autismo, mas não se limita a esse público. Em caso de autismo, a ABA utiliza técnicas cientificamente embasadas para trabalhar no desenvolvimento de habilidades sociais, acadêmicas e de autocuidado, visando melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Manuela, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer muito por você ter topado participar desse episódio. E eu tô muito feliz de poder falar sobre esse tema porque a gente tá sempre ouvindo falar em todos os lugares. Quando se fala de autismo, sempre tem alguém falando assim, nossa, mas tem que trabalhar a aba com autismo. É a forma mais adequada, é que tem melhores resultados, que tem comprovação científica. Mas quando a gente sai da área acadêmica, que a gente vai pro mundão, que a gente vai falar com as pessoas no dia a dia, são poucas as pessoas que sabem de fato o que é a aba. Então, eu acho que é um tema importante de se falar, de se explicar de uma forma que as pessoas entendam, sabe? Então, eu estou muito feliz que você topou participar desse episódio, que vai agregar muito pro ouvinte. E antes de qualquer coisa, eu gostaria muito que você se apresentasse, não só profissionalmente, com relação à sua profissão, como é que você acabou escolhendo esse público, né, dos autistas para trabalhar. Qual foi o caminho que levou você a escolher trabalhar com esse público? Então, primeiro eu queria agradecer o convite, viu? Fico muito feliz de estar participando do seu projeto. E, bem, me apresentando, eu sou psicóloga, sou formada pela UFAL. Minha relação com o autismo, ela começou por causa de uma blogueira do Instagram. Ela falava sobre maternidade e eu já estava no curso de psicologia, mas eu não conhecia o trabalho da análise do comportamento dentro do TEA, que na verdade conhecia muito pouco sobre ABA. E bem, a filha dessa blogueira foi diagnosticada com autismo, e aí ela começou a fazer várias intervenções com fonoaudiólogo, enfim, várias intervenções, e ela começava a falar sobre isso. E eu achava incrível o trabalho daqueles profissionais. E eu fiquei muito assim, querendo saber quem é que fazia esse trabalho. Eu não sabia quem fazia isso. E aí eu descobri que eram os psicólogos que trabalhavam com isso. E isso me impressionou muito, porque na minha época de graduação eu não tive contato com esse tipo de profissional, com esse tipo de psicologia, né? E eu ali me encontrei. Então foi através de uma pessoa aleatória, fora da área da psicologia, que eu conheci o autismo e que eu conheci a análise do comportamento. Então meu interesse começou ali e a partir disso eu comecei a me profissionalizar, né, na área. Então eu fiz curso de aplicadora, terminei, na verdade, a minha graduação já pensando em trabalhar com a aba.
Então, hoje em dia eu faço muitos cursos dentro da área. Vou me tornar especialista esse ano dentro da área do autismo. É, faço o curso do VibMap, faço curso sobre habilidades sociais. Então, assim, eu tenho busco muito conhecimento na área, né? Desde aquela época. Então, Manuela, indo direto ao assunto, como você descreveria a análise do comportamento aplicada? Como ela se aplica ao tratamento de pessoas no espectro autista? Quais são os principais objetivos da terapia ABA nesse tratamento? Bem, para responder isso, né, para responder essa pergunta de como eu vou descrever a aba e o tratamento para autistas, eu diria que é um trabalho específico. Você tem que se atentar para as especificidades daquela criança ou daquele adulto ou daquele adolescente. E isso é às vezes um desafio, porque as pessoas querem ter coisas prontas. Então, um exemplo, uma pessoa falou comigo, né, sabe que eu trabalho com isso, e veio me pedir ajuda, pedir documento, enfim, artigo, recurso para trabalhar. E aí eu disse, certo, tudo bem, mas o que que você quer? Tipo, o que que você vai trabalhar? Quais são os seus objetivos com essa criança? E aí, assim, falaram, ai, manda o que você tiver. Então, assim, é muito difícil você fazer algo sem saber o que que a criança precisa. Você conseguir ajudar sem saber o que que a criança precisa de ajuda. Então, eu diria que é um trabalho específico, onde a gente tem que estudar muito aquela pessoa que está ali no seu consultório. Então, você faz avaliação, você faz teste, então você planeja tudo, planeja o programa, você acredita que vai dar certo. Quando você vai lá aplicar, aí o paciente não engaja, o paciente não se interessa, e você vai lá e tem que remodelar toda essa parte que você planejou para poder fazer que o paciente se engaje, porque a gente entende que essa especificidade faz com que a gente tenha que fazer algo interessante, algo legal, algo divertido. Então, eu responderia isso, que é específico para cada paciente. Então, Manuela, conta pra gente como é desenvolvido um plano de intervenção em aba para uma pessoa no espectro autista. Quais são os passos envolvidos nesse processo? Então, para você fazer o desenvolvimento de um plano de intervenção dentro da análise do comportamento, você precisa passar por 3 etapas, pelo menos. A primeira etapa seria a anamnese com a família, você se vincular com a sua família, você ter um relacionamento com a sua família, a família está aberta a conversar com você, aberta a passar demandas, falar os problemas que vem acontecendo. O segundo passo seria se vincular com o paciente. Então, você vai brincar com esse paciente, você vai ser amigo desse paciente, você vai conversar com ele se ele conversar com você. E aí você se vincula com esse paciente e aí sim você passa para o processo avaliativo, que é o principal. O processo avaliativo é o que vai determinar o que você precisa fazer durante o período que você está com esse paciente. Então, se você tem 1 hora semanal, 2 horas semanais, 3 horas semanais, quantas horas você tiver, você vai fazer uma avaliação. É claro que você vai escolher uma avaliação que seja pertinente para o caso. Então, um paciente que tem 1 hora semanal, às vezes você tem que escolher uma avaliação mais rápida. Você não pode querer fazer um VibMap com um paciente que só tem 1 hora por semana. O custo da avaliação vai ser muito alto para esse paciente, né? E aí a gente entra na expertise do profissional, né? Do quanto ele tem de sabedoria sobre as avaliações que existem, do quanto ele tem capacidade de aplicar as avaliações que existem para que a criança ela tenha a melhor intervenção possível, né? Qual o papel dos cuidadores na implementação da aba? Como eles podem se envolver efetivamente no tratamento? Além da terapia no ambiente clínico, como eles podem aplicar algumas das estratégias no dia a dia para auxiliar o filho no desenvolvimento das habilidades? Eu diria que o papel dos cuidadores é o fundamental para toda intervenção em aba, né? Eles podem se envolver
com certeza, efetivamente no tratamento. Contudo, a gente tem alguns impasses, certo? É importante falar que a presença da família no tratamento é algo que tem estudos que falam, né, que comprovam que faz toda a diferença, né, na vida dessa criança. Tanto que o treinamento de pais é uma opção em casos que você tem poucas horas com aquela criança. Então, em vez de você fazer uma intervenção direta, você faz uma intervenção indireta nos pais e os pais fazem a aplicação. Tem uns protocolos como o Balance, né, que eles vêm nessa direção. Eles buscam essa aplicação pelos pais. Contudo, existe um impasse, que é a família se envolver. Às vezes, a família tem questões emocionais e ela não consegue fazer o tratamento com a criança, enfim, por inúmeras questões, né, pessoais dela. E também tem a questão do tempo, né? A maioria dos pais, a maioria dos cuidadores, a maioria das pessoas, elas trabalham. Então, elas não têm tempo, assim, efetivo para implementar o tratamento. Então, às vezes chega em casa cansado, até poderia fazer algo pela noite, mas não consegue, porque tem outras demandas da casa, outras demandas do trabalho. Então, os cuidadores têm um papel muito importante, eles têm um poder muito grande sobre as habilidades, a educação dos seus filhos, mas em compensação, a gente entende que existem várias barreiras, tanto emocionais, quanto do dia a dia, quanto de outras atividades, que fazem com que o papel dos cuidadores eles sejam não tão assíduos, não tão constantes quando a gente fala de aba. Então, às vezes é muito difícil a gente conseguir essa motivação dos cuidadores durante o atendimento, né? Durante o tratamento. Eu acredito que os pais, eles são uma das maiores potências, né? Dos filhos. Acredito que o básico, né, já vai ajudar muito essas crianças. Então, assim, elas podem fazer muita coisa fora do ambiente clínico. Os pais podem fazer muitas coisas fora do ambiente clínico. A gente pode falar muitas estratégias que os pais podem fazer para a criança aprender e aplicar em casa. Tem muita coisa que dá para fazer. Mas para além disso, eu acho que os pais têm que realmente assim fazer coisas mais simples. Eles não precisam ter o conhecimento necessariamente estudar tudo que um profissional estuda para implementar pequenas coisas em casa. Então, por exemplo, algo que os pais podem fazer é reduzir o tempo de tela dessas crianças. Se o seu filho assiste muita tela, você buscar formas de diminuir o tempo de tela. Uma das formas de diminuir o tempo de tela é aumentar o tempo do brincar. Então, você pai, você mãe, sentar para brincar com o seu filho já é algo incrível. Então, você vai ler um livro para essa criança, você vai brincar com ursinhos de pelúcia, você vai mostrar as letrinhas, você vai brincar de panelinha, você vai inventar história, você vai pegar uma caixa de papelão, vai recortar, vai pintar essa caixa de papelão, vai fazer colagem, você pega adesivos e cola em algum lugar, monta alguma coisa. Você pode fazer uma dinâmica de pintura, com telas, você pode fazer a criança pintar o próprio corpo, você pode fazer massagem nessa criança, para trazer um relaxamento, principalmente quando a criança tem alguma questão sensorial, que ela precisa de uma certa compressão física, né? Então você pode trazer essa massagem. Caso a criança não goste, né, ela tem uma questão sensorial, não é interessante trazer esse tipo de recurso. Mas assim, dá para fazer muitas coisas. Eu acredito que o brincar é algo que dá para ser muito explorado pelos pais e vai trazer muitas responsabilidades para essa criança. Porque quando a gente aprende a brincar, a gente vai aprender a obedecer, a gente vai aprender a esperar, a gente vai aprender a criar, a gente vai aprender a motora fina. Então você vai lá, vai colocar um bloquinho em cima do outro, você tá lá treinando
o seu filho na motricidade fina. Então, eu acho que dá para fazer muita coisa. Com certeza, a presença dos pais na vida da criança faz muita diferença. Além disso, os pais podem colocar essa criança em atividades do dia a dia. Lavar os pratos, guardar a roupa, botar a roupa para lavar, forrar a cama, tomar banho, pentear o cabelo, vestir uma roupa, escolher qual a roupa que vai usar, escolher qual alimento vai comer, aprender a comer sozinho, aprender a fazer o próprio alimento. Tudo isso é aprendizado, tudo isso é importante. Agora, claro, vai depender do grau da criança. Às vezes a criança é muito funcional e ela já tem todas essas habilidades. E aí a gente tem que trabalhar outras coisas mais específicas, né? Da parte social. Mas, de uma maneira geral, você buscando responsabilizar seu filho pelas próprias coisas, ao cuidado com o seu material escolar, o cuidado com os objetos que são dele, o cuidado pessoal, de higiene pessoal, tudo isso já vai trazer um desenvolvimento para o seu filho. Você não precisa necessariamente ser um especialista para ensinar esse tipo de coisa para o seu filho. É claro que você sabendo técnicas, você pode ter uma aprendizagem mais rápido do seu filho do que se você ensinar sem saber como funciona. Mas eu acredito que fazendo isso já vai ajudar muito, né? E você vai perceber que seu filho vai mudar. Manuela, a gente sabe que a aba é a intervenção que tem mais embasamento científico, que comprova a eficácia no tratamento de pessoas autistas. Mas como os pais, como os responsáveis, eles podem saber, eles podem identificar se o tratamento que o filho deles está fazendo é aba. Olha, em relação a como identificar sinais de que o tratamento é baseado em aba, é importante que os pais se atentem ao que eu já falei anteriormente, que é se houve essas etapas de anamnese, vinculação com o seu filho e se houve a etapa de avaliação. Então é importante que, se houve avaliação, seja entregue um documento falando sobre essa avaliação, o profissional passe para os pais um planejamento do que será feito e, à medida que for sendo necessário, existe algum tipo de relatório ou uma comunicação, ou o pai tem acesso aos gráficos, enfim, acesso a dados que indiquem a evolução do filho. Então, o profissional pode mostrar os gráficos, o profissional pode compartilhar os gráficos com os pais, o profissional pode fazer um relatório onde tem o indicativo da evolução do filho através dos gráficos. Além disso, também tem a questão da validade social. Então, os pais podem perceber que o filho está evoluindo sem que seja necessário toda essa apresentação. Mas um tratamento baseado em aba sempre vai estar respaldado em dados. Então, se o seu profissional não tem um banco de dados, não tem programas, que é esse o nome que a gente utiliza, não tem programas para fazer com o seu filho, ele não apresenta uma avaliação, ele não apresenta um planejamento, é melhor você desconfiar desse tipo de profissional que fala que faz aba, mas que não faz. Caso os pais ou responsáveis eles tenham desejo de conhecer mais sobre a aba e até conhecer um pouco das técnicas utilizadas para utilizar no dia a dia, como esses pais, como esses responsáveis, eles podem se informar ou se capacitar para garantir um tratamento melhor, uma extensão melhor, né, do tratamento, além do que é trabalhado na clínica. A gente sabe que o ideal é que se possa contratar um AT para dar andamento nesse tratamento, para que complete a carga horária necessária para essas intervenções, mas como nem toda família consegue, a gente observa que muitas dessas famílias, muitas dessas mães, muitos desses pais acabam buscando estudar, fazer um curso de AT, que é para poder suprir essa falta, né, de um AT em casa para poder complementar essas horas. Então,
caso esses cuidadores queiram iniciar os estudos, queiram se informar, existem materiais ou recursos para ajudá-los nesse processo? Cursos online, livros que você recomendaria? Veja, se o pai e a mãe têm condições financeiras, emocionais, né, psíquicas, de fazer um curso, de se capacitar, existem muitos cursos que os pais podem fazer. Então, assim, após, por exemplo, em análise do comportamento, não é restrita apenas a psicólogos, por exemplo. Então, você pode fazer de outras áreas de formação, pedagogia, fonoaudiologia, outras áreas de formação você pode fazer. É bom você procurar saber, né, sobre cada pós e saber quais são as limitações em relação às formações, né, de faculdade e tal. Mas, de uma maneira geral, é uma pós muito abrangente para diferentes áreas. Então, é uma possibilidade para os pais fazer uma especialização. Contudo, a gente sabe que para fazer uma especialização, isso tem um peso, tanto financeiro, quanto um peso de tempo, né? Você precisa de tempo para fazer uma especialização. E a gente entende que os pais de crianças autistas, eles já estão muito sobrecarregados. Mas é uma opção, não deixa de ser. E também tem a opção de você fazer um curso em aplicador ABA, onde você não vai ver a mesma coisa com especialização, então não vai ser tão aprofundado, não vai ser tão custoso financeiramente, custar tanto assim o seu tempo, vai ter uma carga horária bem menor. E mesmo assim você vai ter acesso a conceitos importantes, você vai aprender informações relevantes, talvez você aprenda algumas técnicas que vão ajudar com o seu filho, então também é uma possibilidade. Além disso, também existem inúmeros livros que qualquer pessoa pode comprar, tá? Para saber um pouco mais sobre ABA. Tem alguns livros que são muito difíceis de ler, mas tem outros livros que são mais interessantes. Então, o livro da Camila Gomes, né, aquele Ensino de Habilidades Básicas para Pessoas com Autismo, é um livro excelente para os pais lerem, porque é um livro pequeno, sim, razoavelmente pequeno. Ele tem imagens, ele vai direto ao ponto. Ele não vai, ele vai te explicar um pouco da teoria, mas você não vai aprender a fundo essa teoria. Então, vai ser muito prático para você. Agora, em compensação, o fato de você não ter uma pessoa te orientando, isso pode te levar a erros, né? Assim como você também pode não aplicar aquilo que realmente seu filho precisa porque você não fez uma avaliação. Mas, se você conseguir fazer algo, isso ajude, é uma possibilidade também. Existem outros livros, né, como de autocuidado, de alfabetização. Os pais podem adquirir esses livros, aprender algo sobre isso, tentar aplicar algumas das instruções que tem lá. Você também pode tentar procurar livros teóricos sobre o assunto. Tem o transtorno do espectro autista. Eu fui dar uma olhada aqui e o nome do livro é Análise do Comportamento Aplicado ao Transtorno do Espectro Autista. Ele é um livro teórico, porém, dos livros teóricos, eu acredito que ele tem uma linguagem mais compreensível. Porém, ele vai ter conceitos muito diferentes do que algumas pessoas já viram. Então, talvez tenha um certo nível de dificuldade para quem não é da área. Mas é um livro muito bom, que vai pegar você do basicão, então, falando sobre conceitos básicos e etc. E você vai conseguir ter uma noção muito boa da análise do comportamento. E você vai aprender algumas intervenções mais avançadas. Você vai aprender nomes de estratégias, de técnicas,
de tipos de reforçamento diferentes, e aí você vai poder conversar mais de igual para igual com o analista do comportamento responsável pelo caso do seu filho, né? É importante deixar bem claro para o ouvinte que mesmo os pais estudando, procurando se informar, fazendo cursinho de AT, para aplicar algumas das intervenções em casa, ele não pode trabalhar só, ele tem que ter ali o analista do comportamento, que é uma pessoa que ela tem ali uma graduação, tem uma especialização, que ela pode ali ter um mestrado, um doutorado, enfim, é uma pessoa que é mais capacitada, que ela vai poder avaliar, que ela vai poder bolar um plano de intervenção e, se for o caso desse pai, dessa mãe, desse responsável ter esse curso de AT, ele saber trabalhar com isso, ele poder aplicar também em casa para reforçar um pouco mais, para compor essa carga horária, né, que é necessária para que a intervenção seja efetiva. Mas isso não significa que você vai ser terapeuta do seu filho, não. Lembre-se sempre que são papéis diferentes, né? Para início de conversa, são papéis diferentes. A gente que é mãe, que é pai, que é cuidador, tem uma relação de afeto que é diferente, então a gente não pode misturar as coisas. E você precisa, mesmo você estudando, mesmo você aplicando aba com seu filho em casa para compor as horas necessárias para essa intervenção, você precisa lembrar que você precisa de um analista do comportamento, que é a pessoa responsável, que vai avaliar, que vai bolar um plano de intervenção e que vai guiar você para que o que você aplicar em casa seja algo proveitoso, seja algo bem feito, seja algo que traga resultados positivos para o seu filho e para vocês. É isso. Mais um episódio do podcast Contra o Controle chega ao fim e eu tô muito feliz que você ficou com a gente até agora. E eu preciso agradecer novamente a Manuela. Muito obrigado, Manuela, por todo o conhecimento, por toda a bagagem que você trouxe, enriquecendo nesse episódio, falando sobre aba, explicando pra gente de forma muito didática o que é, como funciona, como se aplica. E eu agradeço muito também pelas indicações de leitura. Eu acho que vai ajudar muito quem está querendo iniciar, estudar, quem está querendo conhecer mais sobre a aba. E eu acredito que esse episódio pode ajudar muito, né, para pais que estão querendo ali iniciar os estudos, querendo complementar as horas de tratamento dos filhos. Peço que, se esse episódio ajudou você de alguma forma, somou na sua vida de alguma forma, que você comente, que você compartilhe, envie para pessoas que você acha que também precisam dessas informações, que você curta, que você siga o podcast, que você ative o sininho para receber notificações. Peço que siga a Manuela no Instagram, no perfil dela, @psimanuelacanuto com 2 L's. Siga também o Instagram do podcast, @podcast Contra Controle. No TikTok também, @podcast Contra Controle. No meu Instagram, @jrocha.pc. E nos vemos na próxima semana.